Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele lhe disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém? Vocês conhecem a história de Adão e Eva, os primeiros moradores da terra. O Senhor falava com eles toda tarde, face a face. E quando Eva decide comer da fruta proibida, a árvore do conhecimento, então eles são expulsos do jardim. Mas eles estão ali na região do Éden, mas eles foram expulsos do jardim. E depois disso, Eva dá à luz a um filho, né? Porque depois que ela come do fruto, o Senhor fala que a mulher teria dores de parto. Eu não vou adentrar muito nas questões ali do início, mas é só para a gente poder começar a iniciar a mensagem. E Deus falou que ela teria dores de parto ao conceber. E aí ela fica grávida. A palavra fala assim que Adão conhece sua esposa, né? Eles têm um momento de intimidade e ali nasce Caim. E como toda mamãe de primeira viagem, nós temos muitas expectativas acerca dos nossos filhos, não é mesmo? Às vezes na maioria das vezes, nós tentamos nos realizar através dos nossos filhos aquilo que nós não alcançamos, aquilo que nós não conseguimos realizar nas nossas vidas profissionais. Nós desejamos para os nossos filhos, não é mesmo? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de estudar, nem todo mundo teve a oportunidade de ter um carro, né? A gente fala com as pessoas mais antigas e eu também posso entrar nesse índice já, gente, porque eu já não sou uma menininha. Então eu sou do tempo assim que na fazenda tinha um gerador de luz. Então a gente tinha que, era às 22 horas desligava a luz da fazenda. Então a gente tinha que ligar, acender as velas. A gente tinha que ir para a cama cedo. Não tinha televisão que pegava canais naquele tempo. A nossa diversão era assim, brincar no pomar, brincar com aquelas plantas, eu esqueci o nome, era cabaça, eu acho, A gente fazia as bonecas daquilo, com os milhos também. As mamonas. Oi? As mamonas. E lembra? não brinquei com mamonas, mas também quem brincou, né, com mamonas, fazia bolinha, né, de gude, essas coisas, né? Então,
Tem muita gente dessa época. Tem os novinhos aqui também, né? Mas, amém. Então, Eva dá à luz a Caim e ela tem essas expectativas acerca do filho, porque quando ele nasce, ela escolhe esse nome e ela fala assim: eu adquiri um varão da parte do Senhor. Eu adquiri, o Senhor me deu um varão, é da parte do Senhor. Então ela tinha expectativas acerca daquele filho, porque ela havia pecado, ela havia feito aquilo que tinha sido proibido por Deus. Então ela desejava que o filho dela não fosse pelo mesmo caminho. E depois que Caim nasce, vem na sequência Abel. E eu atentei aqui para o significado do nome Abel, né? Que significa sopro, vapor. Eu penso que ela estava muito empolgada com o primogênito, né? Escolheu um nome mais forte para ele. E o segundo filho ela não se importou muito, né? Algumas pessoas falam assim: ah, você que vai ser mamãe, né? O primeiro você cuida, né? Com todo amor, aquele cuidado, né? As fraldinhas sempre limpas e tudo impecável. O segundo você já relaxa mais um pouco, né? Você já está com uma certa experiência. O terceiro, misericórdia, coitado do terceiro, né? Porque a mãe já está sobrecarregada com o primeiro, com o segundo. E o último ali, às vezes, né? A mãe não é tão atenta, apesar, né, que existem fortes evidências que os caçulas são sempre mimados. Não é verdade? Apesar da mãe estar ali já, né, na lida há um tempo, mas os caçulas geralmente são os mais mimados. E os mais velhos geralmente são os que mais sofrem. Não é mesmo? É verdade. E o do meio? O que acontece com o do meio? Meio termo, né? Nem muito... Só alegria. Ah, isso é... Você é que filho, Jariston? Eu sou o mais novo. Ah, entendi. Vou até tomar uma água depois dessa. Entendi. Então, quando Abel nasce, ela dá o nome dele de o sopro, brevidade, né? Ela nem imaginava o que ia acontecer. E depois a palavra fala que, e aconteceu ao cabo de dias, no 3, Maria, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, olha só, dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, não foi uma oferta só, trouxe dos primogênitos ali, né? E da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. E como que eles sabiam que tipo de oferta era aceita por Deus? Porque o primeiro sacrifício foi feito quando eles pecaram. Quando Deus dá holocaustos ali para aqueles animais, para que eles fossem cobertos com a pele dos animais. Quando eles enxergaram a nudez depois que eles comeram do fruto. Então foi o primeiro sacrifício. Então eles sabiam, eles viram Adão e Eva também oferecer sacrifícios para Deus. E existia a forma certa de ser feito. Existia a maneira certa de oferecer o sacrifício para Deus. E Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita de Caim. Mas por quê? Porque Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Porque a ovelha vale mais do que os frutos. Não existia também ali as ofertas de cereais, o sacrifício de cereal ali no altar do Senhor. Mas não foi por esse motivo, foi a maneira como foi ofertado. Caim não se preocupou em separar o melhor para o Senhor, enquanto Abel se preocupou em pegar o melhor dos primogênitos, das suas gorduras e oferecer ao Senhor. Amém? Então você olha para o seu irmão e diga assim: não ofereça qualquer coisa para o Senhor. Primeiro exemplo, né, de um homem religioso aqui, Caim. E o primeiro exemplo de um homem de fé,
que deu o seu melhor para o Senhor. Irmãos, com o mesmo ensino, com os mesmos pais, a mesma referência e tão diferentes. Mas por quê? Porque nós somos seres únicos, seres individuais, cada um de nós possui uma identidade, uma digital. Deus é Deus de detalhes nas nossas vidas, mas todos nós somos passíveis de aflorarmos o nosso lado ruim se nós o alimentarmos. Todos nós, não escapa ninguém. Nós não somos bons. Bom somente é Deus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Nós temos atitudes de bondade, atos de bondade. E como nós temos esses atos? Pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo que nos conduz. Agora, se o Espírito Santo não está nos conduzindo e somos conduzidos pela nossa vontade, pela nossa carne, então nós temos um Pai, e esse Pai não é Deus. Então que nós possamos nos atentar para os nossos sentimentos, por aquilo que estamos alimentando nas nossas vidas. E música alimenta muita coisa na gente, viu? Televisão, certos programas. Eu não estou falando de religião aqui, a gente ser bitolado não, igreja. Os crentes são bem informados, glória a Deus. Inteligentes, capacitados, mas nós temos que ser seletivos sim, sobre o que ouvimos, sobre o que assistimos, sobre com quem andamos, em nome de Jesus. Amém? Caim sabe o tipo de sacrifício que o Senhor não aceitaria, mas se rebelou contra a advertência, exigindo que Deus aceitasse o trabalho das suas mãos. Olha aqui, a criatura mandando no Criador. É isso aqui que eu tenho, estou ofertando, tenho obrigação de aceitar. Que coração feio, que atitude feia. Até mesmo para quando nós colocamos as nossas ofertas aqui no Senhor, para o Senhor, nós temos que pedir que Ele aceite. Nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos, com aqueles que estamos brigados, até mesmo para que o Senhor aceite a nossa oferta. Não é de qualquer forma. E Caim não estava preocupado com isso. Como eu disse, o primeiro exemplo de religião, aquele que fazia as coisas por protocolo, que foi lá e escolheu o fruto da terra, está aqui, toma aqui, Senhor, está aqui, estou indo na igreja, terça, domingo, estou indo, mas e como está a sua vida lá fora? Como estão as suas atitudes lá fora? Igreja não salva ninguém. O fato de estarmos aqui domingo e terça não nos dá um lugar dos céus. São as nossas atitudes no secreto, quando nós não temos telespectadores. Não é a Carol que está pregando aqui, né? É sobre a Carol que está lá na casa dela, atendendo alguém, conversando com alguém, com o vizinho. É sobre a Carol no oculto e no secreto dela, onde ninguém está vendo. É lá que Deus vê a nossa verdadeira oferta. Aqui pode estar tudo muito bonito, aparentemente apresentável, né? Coloca a melhor roupa, porque eu gosto de colocar a melhor roupa para a casa do Senhor. Ainda mais quando Deus me dá a oportunidade de pregar. Eu não sou muito ligada a essas coisas, mas para o Senhor eu faço sempre o melhor. Amém? Que a gente possa sempre ofertar o nosso melhor para o Senhor. O nosso melhor perfume para vir para a casa de Deus. A nossa melhor roupa. Ei, nós estamos aqui vindo reverenciar o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. E ainda que a gente venha do trabalho direto, né? Ainda mais as pessoas que trabalham com obra. Deus sabe de todas as coisas. Mas eu estou dizendo quando a gente tem a oportunidade de dar um tempo de tomar um banho, né, Dilson? Às vezes vai vir com gesso mesmo, não tem problema, o Senhor sabe. Amém? Glória a Deus. Faça o melhor para o Senhor. Diga para o seu irmão que está perto de você, em nome de Jesus. Faça o melhor para o Senhor, que o Senhor vai fazer o melhor para você. Amém? Glória a Deus. 2 caminhos e 2 consequências.
E a palavra fala que Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ficou com cara feia. Ele se irou, porque o Senhor não aceitou a sua oferta. Como ele sabia? Porque nós nos atentamos quando Deus manda ali o primeiro holocausto para que eles fossem cobertos pela pele. Como que foi? Com o fogo dos céus. Então, a palavra fala que Deus, quando aprovava, vinha o fogo, quando Deus aceitava o sacrifício. Então nós entendemos que foi dessa forma, apesar da palavra não relatar. Mas desce o fogo dos céus, consome a oferta de Abel, o primogênito ali das criações dele, das ovelhas e as gorduras. E Deus não atentou para de Caim, e a Caim se ira. Ele fecha a cara na hora. Na hora. Os nossos sentimentos são tenebrosos, igreja. Sabe por quê? Porque eu percebo na atitude de Caim aqui que ele não ficou triste porque Deus não aceitou a oferta dele. Ele não ficou, na verdade não é triste a palavra, irado. Vou corrigir aqui, irado. Mas porque ele ficou irado porque o irmão dele fez o certo. E não funciona assim com a gente? Não funciona? As pessoas geralmente elas se irritam com a gente quando a gente está fazendo a coisa certa. Principalmente quando é para Deus. Quando a gente começa a trabalhar e a servir ao Senhor e nós deixamos algumas práticas, nós nos policiamos, aí as pessoas começam a se irar com a nossa maneira de proceder. Elas ficam com raiva da gente. Virou santinha agora? Eu te conheço. Eu sei bem quem você é. Ah, que bonitinha, tá orando aí? Mas e aquilo que você fazia antes? Eu resolvi me corrigir. Se você não resolveu se corrigir, tá tudo certo. Eu tenho o Senhor, eu escolhi um Senhor, você está servindo a outro. E qual é o problema de eu servir a Deus? Mas geralmente a pessoa quer levar a gente para o buraco junto. A pessoa não quer que a gente esteja reta na presença de Deus. E aqui eu estou falando de família, tá? Família, irmão, pai, mãe. Ainda mais o primeiro, né? O primeiro que vai para Jesus da casa. Misericórdia. Tem que ser muito forjado em Deus para suportar. Porque a família aponta em todo o tempo. Em todo o tempo. A oferta de Abel para o Senhor revela o coração de Caim. A ira por Caim, por Abel ter feito o certo para o Senhor. Não foi nem porque eu não fiz o que era correto, mas é porque eu fiquei com raiva do meu irmão. Eu tive ódio do meu irmão. Eu senti inveja dele. A inveja é terrível, igreja. Quantos irmãos que invejam seus irmãos? Tem mãe que inveja a filha, porque a filha é jovem, ela não está mais jovem. Eu vejo muito isso, igreja. Pai que inveja o filho, porque o filho estudou, se tornou um médico, e ele tinha esse sonho de ser um médico, mas ele às vezes não teve a condição, não teve o preparo, e ele fica com raiva do filho, porque o filho se tornou vencedor daquilo que um dia ele sonhou. Ao invés dele ficar feliz pela vitória do filho, ele fica com inveja. E também tem pessoas, igreja, que invejam até aquilo que nós não temos. Porque a pessoa às vezes é rica, mora numa casa, num condomínio luxuoso, e ela se incomoda com a nossa vida mais simples. Sabe por quê? Porque na nossa casa não tem ouro e nem prata. A gente não mora no condomínio de luxo, mas dentro da nossa casa existe algo que o dinheiro não compra. Não compra. O que o dinheiro não compra? A presença do Senhor. Não compra. A gente pode estar no simples, no chão batido. A sua casa pode ser a mais simples do seu bairro, mas a sua casa é rica se ela tiver a presença do Senhor. É sobre isso, igreja. Deus fala para Caim:
Por que você está irritado? Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Ainda Deus pergunta. Deus pergunta para o rebelde: por que você está com raiva do seu irmão? Por que você está com inveja dessa sua colega de trabalho? Por quê? Porque ela se destacou? Porque ela se sobressai a você no serviço? Porque ela tem uma perfeição, uma habilidade melhor do que a sua? Mas você já procurou saber da trajetória dela? O que ela fez para estar ali? Os tropeços, os embaraços, as renúncias que ela teve que fazer? Ela tratar bem os pacientes, tratar bem os clientes, porque ela já foi muito maltratada na vida dela, e você está com inveja da sua colega de trabalho, e você nem sabe a história dela. Deus está falando nessa noite sobre sentimentos, para vigiarmos os nossos sentimentos, a nossa conduta. E todos nós, eu repito, somos suscetíveis a isso. A sentir inveja, podemos sentir. A sentir raiva, podemos sentir. Nós podemos sentir ciúmes também. Por que eu estou sentindo ciúmes da minha irmã? Por que eu estou sentindo ciúmes, Deus, do meu irmão? Porque eu gostaria de ter a vida que ele tem. Porque eu gostaria de ser certinho como ele é. Por que você está irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Aí Deus fala para Caim: e se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer o bem, Deus vai te aceitar também. Não é necessário ciúmes, igreja. Não tem inveja e nem ciúmes de ninguém. Apenas se posicione. O pai de Caim era o mesmo pai de Abel. Mas por que Deus se atenta para Abel e não para Caim? Porque Caim faz tudo torto, faz tudo da maneira dele. E para nós servirmos a Deus, tem que ter ordem e decência. Tem que ser reto. Tem que ser comedido. Tem que ser o melhor. Faça o melhor para o Senhor. Fala de novo para o seu irmão isso, em nome de Jesus. Faça o melhor para o Senhor. Depois que o Senhor viu o que Caim fez, e Caim ficou emburrado com ciúmes do seu irmão, Deus ainda fala com ele: por que você está irritado? Por que essa cara fechada? Se você fizer o certo, eu vou aceitar. Mas Caim queria cultuar a Deus conforme a maneira dele, do jeito dele. E Deus falava com ele ali, gente. Deus fala com a gente. Deus usa o Espírito Santo para falar com a gente, mesmo quando nós estamos fazendo algo errado. Deus usa o Espírito Santo para chamar nossa atenção, puxar a nossa orelha. Vem uma mensagem, o irmão liga para a gente naquele exato momento que você pensa em fazer uma coisa errada. E você entende que é Deus falando com você, sim, através daquele irmão, usando o Espírito Santo. Mas o seu coração já não quer mais. Ai deles, a palavra fala em Judas 1:11. Judas 1:11. Olhe bem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano. O nosso coração, ele nos leva para um lado feio. Eu lembro que quando eu era menina, eu ouvi a ministração sobre Caim e Abel, e aquilo marcou a minha vida. Algumas ministrações ao longo da nossa história, da nossa caminhada, não sei se acontece isso com vocês, nos marca. E eu lembro que eu ouvi a história de Caim e Abel logo no início, quando eu conheci Jesus, e aquilo me chamou a atenção sobre o que era certo e o que era errado, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aqui fala: não
Porque, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano, o lado errado da história. Seguiram a vontade do coração, o engano, o momento de ira. Por isso que a gente fala muito, não tome decisões na hora que você está irritado, que você está bravo. Principalmente os casados aqui, às vezes acontece uma briguinha, alguma coisa. Não procurem conversar naquele momento, para que não haja ofensas. Silencie, vai cada um para o seu cantinho. Espera passar a raiva, espera acalmar o coração, para que não aumente a transgressão. Porque a palavra fala, ireis, mas não pequeis. Não xinga, não amaldiçoa. O filho está brigando com o filho, não amaldiçoa. Silencia, vai orar. Ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, ora pela tua mãe, ora pelo teu pai. Amém? Glória a Deus. O problema não foi a oferta, como eu disse, foi a qualidade dela. Existia a oferta certa. A oferta de Caim só revelou uma conduta que já estava acontecendo, uma forma de ser. Só revelou quem ele era. Não é verdade? A gente vê as atitudes das pessoas, as coisas que elas fazem às vezes, né? Mas a gente percebe o que? Eu falo muito isso com meu filho. Esses dias aconteceu um fato na escola dele. E ele falou de uma amiguinha que estava passando um problema. Eu falei, meu filho, se ela está fazendo isso, é porque ela está com problema na casa dela. Ela só está repetindo aquilo que ela está vendo. E aqui a gente observa Caim numa conduta que ele já tinha. Deus já sabia quem era Caim. Mas ainda assim Deus fala. Deus não desiste nem daquele que é pior. Deus fala, porque você está bravo, irado, Caim? Será que se você fizer o certo eu não vou receber? Será que se você andar segundo a minha vontade eu não vou atentar para aquilo que você deseja? Para suas orações? Mas o problema é que nós queremos receber sem a posição certa. Nós queremos da nossa maneira. E eu sou assim, Senhor, e o Senhor tem que fazer, porque eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. E não é assim com Deus. A gente tem que mudar. A gente tem que ser transformado. Não adianta a gente achar que a gente é dessa forma e vamos continuar e está tudo certo. Não. Precisa haver uma mudança para que haja o avivamento. Precisa haver uma mudança em nós para que haja o novo de Deus nas nossas vidas. Pessoas que se incomodam, como eu falei, quando servimos ao Senhor com o nosso melhor tempo, a nossa primícia, né? As pessoas se incomodam com isso. O versículo 7 de Gênesis, Maria, fala: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Foi a primeira vez que a palavra pecado foi escrita na Bíblia. O pecado jaz à porta, mas basta você se posicionar e que você não seja dominado por ele. É para todo mundo. É o tempo inteiro o inimigo tentando tirar a gente da presença de Deus. É o tempo inteiro. E como que a gente faz, Carol, para a gente suportar? A gente tem que ter comunhão, tá agarrado nos pés do Senhor, para a gente suportar e a gente não sucumbir, a gente não se perder e não se tornar igual àqueles que estão tentando tirar a gente da presença. Aleluia! Glória a Deus. Domine os seus sentimentos, a sua ira. Domine. Como que eu vou dominar? Eu já falei, em Deus. Nós nos iramos, nós nos chateamos. Ainda eu falei hoje com uma pessoa que eu desenvolvi uma técnica, coisa minha, não sei se vai funcionar para vocês. Quando eu estou chateada, ou alguém me chateia, ou acontece alguma coisa que me tira da minha zona de conforto, eu fico remoendo aquela situação.
E eu aprendi isso depois que eu fui mãe. Porque o filho às vezes vem pra gente e fala assim: mamãe, aconteceu outra coisa, eu tô chateada, não sei o que eu faço. Eu tiro o foco dele daquilo. Eu tiro o foco dele daquilo. Porque se eu ficar alimentando, aí ele vai chorar mais. É verdade, meu filho, essa sua amiguinha realmente, ela te xingou na escola. Não, meu filho. E aí? Vamos jogar uma bola? Você viu o que aconteceu? Tipo assim, você compra alguma coisa boa, lembra alguma coisa boa. E eu faço isso comigo também. Às vezes os pensamentos tristes tentam me invadir. Isso acontece com todo mundo, viu, gente? Com a gente aqui também. E aí o que a gente faz? Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu me lembro de todas as orações que Deus respondeu. Eu me lembro da fidelidade e o amor de Deus na minha vida, mesmo eu não sendo merecedora. Aí eu olho para o meu filho com saúde. Eu oro para a cama que eu tenho para dormir. Eu oro para minha casa. Eu oro para o marido que Deus me deu, pelas irmãs que eu tenho, pela mãe que eu tive, pelo pai que eu tenho. Aliás, gostaria de compartilhar algo com vocês. Essa semana, o meu pai voltou a andar de moto, gente. Vocês não estão entendendo o que é isso. Vocês não estão entendendo o que é isso. É milagre purinho. Sabe por quê? Os irmãos que estão com a gente aqui na igreja sabem que meu pai passou por uma situação muito difícil fisicamente, na saúde dele. E já havia decretos. Pode esquecer, vende. E ele ama a moto, né? Ama. A paixão dele é aquela moto dele, meu Deus. E eu falei, meu Deus, e sem força muscular, sem massa magra, meu Deus. Meu pai tem 70 anos, 71 anos de idade meu pai tem. E aí ele começou a fazer academia, aleluia, isso é milagre. Gente, a gente tem que envelhecer bonito, não é, irmão? Com músculo, não tem? Bonito, fazendo atividade física. Vamos ser uma senhorinha de respeito, um senhorzinho de respeito. Não capenga. Filho de Deus é bonito. Amém? Amém? Falando em bonito, eu lembrei de uma situação, falando de sentimento de pessoa, assim, né? Que às vezes a gente se surpreende com algumas coisas que a gente ouve. Uma vez, uma irmã me pediu uma oração e ela foi conversar comigo e ela queria uma oração sobre a vida sentimental, que ela queria um companheiro, ela quer casar e nananana, né? E eu falei, tá bom, vamos orar, né? E foi depois do culto, aquele dia eu tinha ministrado e ela veio conversar comigo e ela falou sobre isso. Eu falei, amém, vamos orar. E quando eu comecei a orar por ela, gente, às vezes o Espírito Santo mostra umas coisas pra gente que nem a gente acredita. Eu vou compartilhar com vocês porque me marcou bastante essa experiência. Eu comecei a orar por ela e quando eu fechei os olhos e comecei a orar pelo companheiro que o Senhor tem para a vida dela, que o Senhor a preparasse para receber, porque nós temos que orar para que nós sejamos bênção para Ele e que Ele seja bênção para a gente, né? Que nós tenhamos estrutura para aguentar um casamento, para servirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações dentro do casamento, com renúncia. E eu comecei a orar por ela. E aí foi incrível, eu tive uma visão dela com uma pessoa de mãos dadas e era um homem bem simples. Não existe ninguém feio, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas estou dizendo assim, ele era um pouco desprovido de algumas características que ela fazia questão. Ficou bonita a maneira que eu falei? Delicado, né? A gente tem que ter cuidado da maneira que a gente fala as coisas no altar do Senhor. Aqui, ó, conheceu Adão a Eva, a palavra para intimidade, então a gente tem que ter muito respeito, reverência, né? Para não falar palavras torpes, ainda mais no altar, nem em lugar nenhum, amém? E aí, era uma pessoa com, né? E eu achei, gente, eu falei, meu Deus, eu não entendi. Aí, o Senhor falou para falar para ela. E eu não sabia o que eu fazia, gente, diante de Deus. Eu fiquei nervosa, eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Aí eu falei para ela assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. O seu companheiro não é nada daquilo que você tem buscado.
Porque você gosta de homens marombados, homens fortes, altos, assim, né? Aqueles homens que têm harmonização facial, aquelas lentes de contato. E não é... Eu vi uma pessoa diferente para você, e ela ficou desesperada quando eu falei isso para ela. E ela falou assim para mim, gente, olha o que ela falou para mim. Ela falou assim: sabe o que que é? Eu não gosto de pessoa feia. Aí eu não gosto de pessoa feia. Ela falou para mim: eu não deixo nem pessoa feia tirar foto comigo. Eu tenho horror de pessoa feia. Aí eu olhei, eu me controlei. Senhor da glória, quem me conhece, feia és tu, criatura. Feia és tu, criatura, né? Se acha muito bonita para tirar foto com os outros. Meu Deus, que coisa horrorosa. Olha que essência que essa pessoa tem. Cainzão ali falando comigo, meu Deus do céu. E eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi a visão. Porque ela valoriza a aparência, o que é bonito por fora. Por fora, bela viola, não tem? Por dentro, pão. Os antigos sabem esse ditado. Mas ela está preocupada com a beleza, para ela chegar chegando, né? Com o namorado. Olha aqui, meu namorado. Ui, aonde você pegou esse avião, né? Ou o homem, né, que quer uma varoa. Mas olha, Senhor, eu quero ela magrinha. Magrinha. Assim, ó. 80 de busto, 80 de quadril, pernas torneadas. Olha como você está pedindo para o Senhor. Que lindo, né? Ao invés de pedir que seja uma mulher de Deus, que vai cuidar bem de você. Porque eu vou dizer uma coisa para você, minha gente. Pode não ser aquilo que agrada os teus olhos, mas se trata a gente bem, se cuida da gente, se nos ama no nosso pior, acorda com a gente todos os dias, aquele hálito maravilhoso, aquele cabelo lindo, e fala assim: como você é linda! Você é lindo. Sabia que eu te amo como a primeira vez que eu te vi? É sobre isso. É esse cuidado, é esse companheiro que a gente tem que pedir para o Senhor, viu? Eu esqueci o seu nome, é de rosa aqui. Gisele. É um companheiro que vai cuidar de você. É esse que o Senhor vai te dar. Viu? Vai cuidar de você como uma princesa. Viu? Não aceite menos que isso na sua vida. Em nome de Jesus. E aí ela falou isso pra mim. E é uma pessoa que está aí vagando, buscando um companheiro, mas ela tem o padrão estabelecido por ela. Ela não busca em Deus um companheiro. Então que a gente se atente para as nossas petições ao Senhor, viu? Senhor, eu gosto, é a minha preferência, mas que seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor envie aquele que vai me completar, que o Senhor envie aquela que vai me completar, e não aquela que eu estou mirando, que eu queria que fosse ela. E às vezes você até consegue aquela pessoa que você quer, mas aquela pessoa vai te desviar do caminho do Senhor. Não vale a pena, igreja. Fica só, mas fica com o Senhor. Porque Deus vai preparar o companheiro certo, a companheira certa para a sua vida. Vai ter problema, todo casamento tem problema, não existe perfeição. Mas quando os dois têm comunhão, um ajuda o outro. Quando está caído, o outro levanta e vice-versa. Amém? Depois que Deus fala com Caim sobre a atitude dele, né, sobre o semblante dele, ainda assim, gente, ele decide matar o irmão, mesmo depois de Deus falar com ele. Aí no 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Quem que estava dirigindo Caim aqui? Era Deus? Não. A serpente estava conduzindo Caim. Satanás, o inimigo das nossas almas. Porque mesmo Deus falando com ele, ele nem se importou. Ele já maquinou. Ele foi, levou o irmão para um lugar distante, longe dos pais.
para poder executar o plano maligno que ele tinha. A inveja, corroído por ciúmes e inveja do irmão, eu vou eliminar aquele que me incomoda. E eu vou dizer, as pequenas coisas, os primeiros sinais, as primeiras evidências disso sendo despertado em nosso coração, nós devemos nos policiar, porque começa tudo pequenininho. É uma raiva hoje, é uma ira, é uma inveja, é um ciúmes. Amanhã você está orando contra, fazendo oração contrária e diz que é crente. Aí daqui a pouco você está batendo, daqui a pouco você está xingando, e daqui a pouco acontece as vias de fato. Os casais que começam a se agredir, os casais que começam primeiro verbalmente, né? E depois partem para outra. Então que a gente possa se atentar para as nossas atitudes e saber quem está nos guiando. Se eu estou com ira, se eu estou com o coração sujo, eu sei que tem alguém influenciando ali a minha emoção, e não é Deus. Então a gente ora e repreende, mesmo com a gente, tá? Em nome de Jesus eu repreendo esse seu pensamento maligno. Ora por você mesmo, porque a gente sabe, a gente se conhece. Mascarar é pior, tá? Mascarar é pior. A religião de Caim era muito refinada para oferecer um cordeiro e a primícia de seus frutos, mas não tão requintada para matar o seu irmão. É muito separar para Deus a oferta, a primícia da minha lavoura. Mas matar um irmão não é nada. É pesado, igreja. Mas é aquilo que eu falei, são os nossos sentimentos nos dominando. E nós não devemos ser dominados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Como Jairson falou aqui no início da ministração, que nós não sejamos movidos de emoções na igreja, e sim convicção, verdade, adoração. É isso, porque nós nos emocionamos, nós louvamos, choramos, aí vamos para as nossas casas e continuamos sendo Caim, continuamos exercendo a maldade, exercitando a maldade no nosso trabalho, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Mas nós estamos aqui, Senhor, te adorando. Eu fui para a tua casa, mas a igreja tem que começar dentro da sua casa, com as suas atitudes, com o tratamento que você tem com as pessoas. Aleluia. O caminho de Deus nos enche de amor e misericórdia, nos torna pessoas ensináveis e que aceitam a correção. Como eu falei, Deus nos enche de amor até mesmo para aquelas pessoas que nos chateiam, porque a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo, principalmente quando nós estamos sendo contrariados, quando a pessoa está nos chateando. É aí que a gente exala. Não é quando a pessoa está tratando a gente bem, quando a pessoa está fazendo o que a gente quer. É na contrariedade. O pecado se alastra através da descendência de Caim na terra. Porque aqui nós estamos falando de pessoas possivelmente com mais de 300 anos. Adão morreu com 930 anos. Então já tinham muitos filhos. Então eles foram formando clãs aqui, né? Tinham mais pessoas no mundo. Não era só Caim, Abel, Adão e Eva. Tinha mais pessoas, mais filhos de Adão e Eva. Eles viveram muitos anos. Nossas escolhas atingem a nossa descendência. O que a gente escolhe hoje, esse erro que nós estamos cultivando, vai refletir no teu filho, vai refletir na tua descendência. Então corrija esse curso, corrija essa rota, porque vai refletir no teu filho, na tua filha. E a gente tem que ser exemplo, não com a nossa palavra, mas com os nossos feitos, as nossas atitudes. Convence muito mais do que as nossas palavras. Que sejamos exemplos para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para aqueles que trabalham conosco, amém?
Diga para o seu irmão assim: seja exemplo onde você for, exale o perfume de Cristo. O que era mágoa, um ciúme, se torna um homicídio. Aí, olha só que interessante, Deus volta depois que Deus vê o que Caim faz. Deus volta para falar com Caim. E Abel, coitado, Abel realmente foi um sopro, foi como uma ovelha para o matadouro, enganado pelo irmão. Nem sabe do que morreu, porque provavelmente foi pelas costas, pelo próprio irmão, meu Deus. E às vezes a gente sabe que esse irmão, estou falando aqui de família, tá? Que ele tem problema com a gente, que ele tem problema mal resolvido com a gente, mas a gente ama, a gente quer estar perto. Existem situações, igreja, que é necessário apartar. Não fica perto, porque você sabe que existe algo mal resolvido entre vocês e está aflorado no seu irmão. Ainda mais se você está buscando a Deus. Alcance essa pessoa em oração. Eu sei que você ama, eu sei que você deseja estar perto, mas entenda, em todo o tempo, Deus está no controle de todas as coisas e há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Existe o tempo da gente se afastar, existe o tempo da gente se achegar. Que a gente tem esse discernimento. E Abel não percebeu. Ingênuo. E Deus pega e pergunta para Caim: onde está Abel, seu irmão? Deus tinha visto, Deus vê tudo, Deus sabia de tudo. Mas aqui, o que a gente entende? Deus ainda vai falar com o pecador, com o primeiro homicida da Bíblia. Ei, cadê seu irmão, Caim? Cadê Abel? O que Caim responde para Deus? Por acaso eu sei? Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu responsável pelaquela criatura? Bocudo com Deus. E Deus sabia quem era Caim. E ainda assim Deus insistiu em falar com ele. Pode ser o maior pecador. Se ele se arrepender, ele será resgatado. Deus não resgatou o bandido na cruz? Jesus não resgatou no último minuto? E ele não inaugurou o paraíso com Cristo? Um bandido, mas que se arrependeu. Deus estava buscando arrependimento em Caim. Ainda, como eu falei, que ele sabe de todas as coisas, mas Deus insiste nos teimosos, Deus insiste nos irados, Deus insiste naqueles desviados, Deus insiste até o último minuto. Não sei, sarcasmo, ironia, hipocrisia, pessoa ácida na maneira de responder. Eu vou saber onde está meu irmão? É horrível, né? Pessoa assim, pessoa ácida nas respostas, pessoa sarcástica, tudo leva para o sarcasmo. Deus não está nisso não, viu? Se você tem esse hábito, vigia, em nome de Jesus. A falta de temor já estava aqui dominado pelo inimigo, as atitudes dele já estavam falando. Se não está temendo o Criador. 1 João, Maria, o 3, o 11 e o 12. Porque 1 João 3, 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno. Olha só, de quem que era Caim, gente? E matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Foi esse o motivo. Foi esse o motivo que ele matou o irmão dele. Ele ficou com ódio de Abel ser correto com Deus. Expôs a escolha dele, expôs o lado feio dele. Quando a gente fica perto de uma pessoa posicionada e a gente é torto, a gente é errante, a gente insiste em andar errado, a gente é exposto. É como se a nossa capa fosse tirada, aí mostra quem a gente é.
E aí a gente fica com raiva daquela pessoa, a gente quer eliminar aquela pessoa, porque ela expõe o nosso fracasso, a nossa escolha errada. Isso é inveja, isso é ciúmes. E aí Deus impõe 3 castigos sobre Caim. 3 castigos. Primeiro, e agora maldito és tu desde a terra. O primeiro homem amaldiçoado. Maldito. Se lembram de alguma coisa? Aqui nós estamos em Gênesis. Lá no final, quando for o grande dia, que nós fomos apresentarmos as nossas obras para o Senhor. E nós fomos como Caim na terra. E achamos que está tudo certo. E o Rei dos Reis olhar para a gente e dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Maldito nós somos quando nós agimos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. É pesado, igreja. Deus amaldiçoa Caim sobre a terra. Primeiro ser humano amaldiçoado. Segunda maldição: quando lavrares a terra, ele era o quê? Ele era agricultor. Era a profissão de Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, onde você plantar, não nasce nada. Nada. Por causa da sua escolha. Está vendo a importância da escolha aqui? Atrapalha uma vida. Caim teve filhos, tá? Caim teve filhos. Como foram os filhos de Caim? Vocês devem ter uma ideia. Por causa de uma escolha torta do pai, uma descendência. Até que depois Deus levanta lá na frente 7. Lá na frente. Eu não vou adentrar aqui, senão vai ficar muito longa a mensagem. Terceira maldição, terceiro castigo que Deus impõe. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, vai se tornar um andarilho. Porque ele vai chegar num lugar, vai tentar se estabelecer ali, mas nada vai dar. Aí ele vai para outro lugar. Vai tentar se estabelecer ali, plantar, nada vai dar. Então ele vai ficar como um andarilho. Tá vendo? E a reação de Caim quando ele é castigado? Gente, é assustadora a reação de Caim depois que Deus imputa os castigos nele. Ele diz no 13, Maria: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada? Será que o que eu fiz é tão grave assim? A pessoa que ela está dominada pelo maligno, ela perde a noção das coisas. Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de falar com algum assassino. Eu me lembro de uma experiência que a minha mãe compartilhou comigo de um conhecido que foi preso porque assassinou algumas pessoas. E minha mãe conversou com ele. E eu lembro que a minha mãe fez essa pergunta para ele: ei, o que você sentiu? A minha mãe era ousada, né? A minha mãe, ela não tinha medo de perguntar, não. A minha mãe falou assim para ele, que ele era uma pessoa conhecida da minha família. Falou assim: o que você sentiu? Como foi? O primeiro foi difícil. Eu fiquei sem dormir algumas noites. Ficava me lembrando, né, da cena. Mas depois que veio o segundo e o terceiro, eu não senti mais nada. Desse jeito. E a gente ainda está brincando com o maligno. Se o maligno nos dominar, igreja, misericórdia. Que a gente tenha esse temor. Que a gente faça essa oração para o Senhor de temor, para que Ele afaste de nós todo o domínio maligno das nossas vidas, todos os dias. E afasta de mim, Senhor, o mal, que eu não seja dominado pelo mal. A gente tem que orar todo dia por isso, igreja, porque todos nós podemos ser dominados sim.
É luta até o último dia. É luta até o último dia. E não adianta como nós começamos. O importante é como encerramos a nossa carreira. Porque não adianta ter uma vida de renúncia, oração, busca, obra, serviço. E no último dia, nós caímos por uma escolha torta. Não adianta. É como a gente encerra a carreira. Ainda que comecemos tortos, que sejamos tortos, mas se a gente encerrar, se a gente se corrigir, se a gente arrumar o curso das nossas vidas em Deus, o que importa é como nós vamos encerrar. Dá tempo de você se arrepender. Em todo tempo nós podemos nos arrepender. Que haja arrependimento em nós, porque Caim não se arrependeu. Bocudo, malcriado, ainda responde o Criador dessa maneira. Você acha que tinha temor nesse homem? E como começou isso na vida de Caim? Com pequenas atitudes tortas, com pequenos erros, que aí começam a se tornar maiores e maiores e maiores. E aí quando a gente vê, nós somos seres iníquos, imundos, porque nós permitimos a sujeira. Varra a sujeira da sua casa. Expulsa esse diabo da sua casa. Expulsa essa vida torta, renuncie. Está no pecado, renuncie esse pecado. Esse pecado vai te levar para a morte. Não brinca. É sério, igreja. É sério. Nenhum sinal de arrependimento. Ele não olha. Gente, ele tinha oportunidade ali para falar para Deus assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. E o que Deus iria fazer? Me respondam. O que vocês acham? Que Deus perdoaria Caim? Sim. Mas não houve arrependimento nenhum, em nenhum momento. Caim enxerga um castigo exagerado e severo da parte de Deus. Ei, Deus, que exagero! Só porque eu matei o meu irmão. Cadê Abel, Caim? Seu irmão, Deus fala. Porque seu irmão na sequência. Porque alguém próximo, alguém que amava Caim. Abel amava Caim. Irmãos são capazes sim de matar o seu irmão por ciúmes. Quando são dominados pelo maligno, são capazes sim. Igreja, todos nós temos o nosso lado Abel e Caim. Todos nós. Qual é o que vai ser alimentado? Qual é que você tem mais alimentado? É uma escolha diária. Que nós possamos escolher os bons frutos, a boa oferta ao Senhor, a termos as nossas vestes limpas em todo o tempo, em nome de Jesus. E aí ele fala para Deus. Deus pega e fala assim para ele, aliás: você está expulso daqui. Sai daqui, eu não te quero mais no Éden. E ele fala assim: mas agora então quem me achar vai me matar. Ainda se faz de vítima. É, porque agora o Senhor me expulsou daqui, então quem me encontrar vai me matar. Olha, irônico, ácido, pessoa ácida, sarcástica. E aí Deus, no 15, Maria: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus deixa um sinal. A Bíblia não fala qual era esse sinal, mas todos que viam sabiam. E por que Deus deixa um sinal em Caim? Porque Deus está falando sobre Caim na noite de hoje, para que a gente se lembre e para que a gente se atente. Deus deixa um sinal, um marco, para dizer assim: não sejam como Caim. As falsas religiões, os falsos mestres começaram com o ensino de Caim. A palavra de Deus diz: porque a pessoa serve a Deus como ela quer, da maneira que ela quer, como ela acha bom, dá o que ela acha bom, da maneira que ela pensa. E tá tudo certo, tá cheio de igreja assim. Mas a igreja de Cristo, onde foi vertido no madeiro sangue precioso carmesim, tem que existir renúncia,
tem que abrir mão do pecado, tem que oferecer com o altar limpo, porque não adianta você ofertar para o Senhor a sua terça e o seu domingo, e seu altar está cheio de farelo de pecado. Limpa esse altar primeiro, tira o pecado, renuncia, para que você viva a promessa de Deus. Renuncia. Para encerrar a mensagem, Deus expulsa Caim dali, e Caim vai viver em Nod, uma cidade chamada Nod, que chama errante, exilado. Deus nos responsabiliza pelos nossos pecados. Ouça bem isso. Ouça bem isso. Nós seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. E não vai ter como você dizer para Deus: eu não sabia, Pai. Não, você escolheu. Então toma aqui o fruto da sua escolha. O fruto da sua escolha. Em Salmos 19, Maria, eu vou ler do 12 ao 14. Davi falando para o Senhor. Olha que lindo isso aqui. Quem pode entender os seus erros? Quem pode entender os seus erros? Salmos 19, Maria, o 12 e o 14. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Porque tem coisas que a gente nem sabe. Tem coisas feias dentro da gente. A gente tem, igreja. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo limpar. Limpa, Pai. Tira isso, esse pensamento torto da minha vida. Tira essa vontade imunda da minha vida. A gente tem que orar. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ou seja, que eu não torne Senhor de mim mesmo, da minha vontade. Todo pecado, eu sei o que eu estou fazendo, Senhor, mas eu escolhi e tchau, tô indo. E aí vem aqui, cumpre o protocolo, mas lá está com a vida errada. Não adianta, igreja, corrige lá primeiro. Corrige lá primeiro, para que então a sua oferta seja aceita. Aqui, entenda, em casa a gente limpa o altar, e aqui a gente traz a oferta. Quem é a oferta? A nossa vida. Nós somos a oferta. Aqui, Senhor, eu entreguei aqui, ó. Eu deixei aquele relacionamento. Eu abri mão dessa prostituição. Eu abri mão desse aplicativo que eu tenho usado para me encontrar com mulheres para satisfazer a minha carne. Eu abro mão, Senhor, para que o Senhor mande a minha prometida. Eu abri mão, Senhor, desse aplicativo para arrumar namorado e sair beijando na boca aí porque eu sou carente. Eu abri mão, Senhor. Abre mão e depois vem aqui ofertar o seu sacrifício. Primeiro você abre mão, depois você traz a sua oferta. Aí sim o holocausto vai ser aceito, o sacrifício vai ser aceito, e aí você vai viver o avivamento na sua vida. É só depois que você limpar os farelos do pecado do altar e trazer você como sacrifício. Abrir mão da sua vontade. Olha o que Davi fala: que eu não seja senhor de mim mesmo. Aparta de mim essa grande transgressão. Grande transgressão, quando nós fazemos a nossa vontade. Grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Que nosso altar esteja sempre limpo perante Deus, para que sejamos avivados e tenhamos o novo de Deus. Precisamos nos arrepender todos os dias.